Irmãos, igreja, irmãs e irmãos, abre a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, pode procurar pelo capítulo 7. Capítulo 7 e o versículo é 36, 36. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda do nosso Deus, que Ele nos deu essa ajuda, que se chama o Espírito Santo. Aqui tem um título, e esse título diz: A Pecadora Perdoada. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. E quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrima e os enxugou com seus cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com unguento, mas esta ungiu meus pés com unguento. Aliás, com óleo, né? Mas esta me ungiu com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Só até aqui, irmão. Amém. 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 Os acontecimentos ali não era... Jesus vivia em um estado permanente de luta e de confronto. Imagina esse homem não poder vacilar nem um segundo. A maioria das comunicações que faziam com ele, quando alguém lhe dirigia a palavra, era sempre para tentar pegar ele em alguma coisa. Imagina você estar no meio de um povo para salvar este povo e ao mesmo tempo você percebe que você está, na verdade, no meio de um covil de lobo. A todo momento querendo atacá-lo. E esse momento aqui foi um momento muito tenso, aonde uma pessoa que fingia acreditar nele, porque ele estava com muita gente, chamou para dentro da casa: não, vem, Senhor, vem comer na minha casa.
Mas no fundo do coração ele duvidava. Ele falou: se esse homem fosse realmente um profeta, ele ia saber que essa mulher aí é uma pecadora, né? Mas Jesus sabia, né? Jesus é o próprio Deus encarnado, como que ele não vai saber? Então, irmão, aqui nesse texto está falando o seguinte: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus aceitou o convite, foi lá e sentou na mesa do fariseu. E aqui a pessoa que está narrando fala: eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O narrador está falando que ela era uma pecadora, mas não quer dizer que todos que estavam lá sabiam que aquela mulher era pecadora. Até porque o tal do Simão, ele fala: Jesus não é profeta coisa nenhuma, porque senão ele ia saber qual é o segredo dessa mulher. Essa mulher é uma pecadora. E por que ninguém sabia? Ninguém sabia, irmão. Porque na lei dizia que se alguém fosse descoberto, deveria ser morto. Mas ela não está viva? Ela está viva. Então quer dizer que ninguém sabia. Agora o detalhe. Peraí, se ninguém sabia, se alguém soubesse, era obrigatório entregar a mulher, como que esse homem sabia? Como que Simão sabia? Porque Simão era o homem que pecava com ela. Porque Simão sabia, ele era o parceiro dela. Ele era o próprio parceiro. Quando ele viu aquela mulher indo lá, ele falou: esse homem não é possível, ele não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora. E aí Jesus, ele faz essa parábola linda, jogando na cara daquele homem: eu sei que ela é pecadora e eu sei que você também é. Você também é, mas ela creu em mim. Por isso que ela chora nos meus pés. Aquele choro, irmão, foi um choro de pedido de perdão. Ela chorava e pedia perdão. Jesus fala: você não teve coragem de me beijar no rosto. O que Jesus está querendo dizer? Talvez você estivesse com nojo de mim. Mas essa mulher, ela não quis beijar meu rosto. Ela foi beijar os meus pés. Porque ela percebeu que ela não se escondeu de Jesus. Ela foi para os pés, uma forma de falar: eu sei que tu sabe que eu sou pecadora, Senhor. Quem sou eu para me esconder? O máximo que eu posso aqui é beijar o teu pé. Eu não tenho nem coragem de beijar sua mão. Mas ela foi para o pé. Ele não ungiu a cabeça com óleo, mas ela pegou o unguento, que era algo mais caro do que um óleo. Ela pegou da casa dela, ou seja, era algo mais precioso que alguém podia ter dentro da sua própria casa. Ela pegou e foi ungir os pés daquele homem pobre. Aos olhos de todo mundo, Jesus era um homem simples e pobre, às vezes até com aqueles dedão machucado de tanto andar chutando pedra, porque ele andava demais. Aquele pé cheio de pó, de areia e de terra, uma mistura de areia do mar com terra da cidade. Aquele pé sujo. E ela foi e beijou o pé, porque ela sabia que aquele homem não era normal. Não era um homem como os outros. Ela beija os pés de Jesus como se estivesse beijando os pés de Deus, irmão. De Deus, e ali ela encontrou a redenção, ela encontrou perdão, e ela ficou assustada. Aqui no finalzinho da parábola, a mulher entendeu a parábola, ela entendeu, ela ouviu Jesus falando da parábola, falou: ele sabe que eu sou pecadora. O que Jesus fez? Eu imagino que ele colocou a mão no rosto dela e falou assim: não fique assustada, fique em paz. A tua fé te salvou. Olha que lindo, irmão. Aquilo era um assunto que ninguém estava entendendo. Ninguém que estava perto entendia. Porque qual foi o medo dela? Esse homem, como ele é muito justo, ele vai ter que me entregar. Todo mundo vai saber que eu sou uma adúltera. E ele vai seguir a lei, ele vai ter que mandar me apedrejar.
Jesus falou: não, eu não vim aqui para te condenar, querida. Fique em paz. Vai em paz, a tua fé te salvou. Um recado só entre eles dois. E aí Jesus fala para aquele homem: fala aí, Simão, 2 pessoas deviam, só que um devia mais, o outro menos, mas os 2 estavam devendo. Os 2 não tinham como pagar, o rei foi e perdoou os 2. Quem você acha que amou mais? Ah, senhor, aquele que devia mais. Aí ele olha para aquela mulher do lado dele, beijando os pés dele. Tá vendo aí, Simão? Eu entrei na sua casa e você sequer, talvez a gente não sabe, sequer pegou na minha mão. Você me trouxe aqui só por aparência, só porque sabe que eu tô com muita gente, né? Mas na verdade você não quer nem ser visto perto de mim. Por causa dos líderes que estão aqui fora, os fariseus que estão ali na janela, você não quer ser visto perto de mim. Essa mulher está me beijando os pés. Sabe por quê? Porque ela está sentindo algo maravilhoso dentro dela, que é o perdão de Deus, irmão. O perdão de Deus lava a nossa alma. O perdão de Deus, ele arranca de nós o medo, o temor de Deus, o medo da morte, irmão. E bem-aventurado, irmão, são todos aqueles que se curvam de joelho e falam: Pai, Deus, Pai de Jesus Cristo, eu sou um pecador, sim, sou uma pecadora, sim, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Deus jamais vai deixar com que você se levante sem você ser perdoada antes. Aqui, esse personagem da Bíblia, irmão, significa que essa pessoa não é melhor do que nós, irmão. O que aconteceu aqui era de alguém. Jesus operou um milagre em uma mulher que tinha um dos piores pecados daquela época. E o sinal que ele deu, o que é? Se você crê em mim, não importa qual seja o seu pecado, os seus pecados são perdoados. E louvado seja Deus por isso, irmão. Não importa, irmão, o tamanho do nosso pecado. A morte na cruz é maior do que qualquer transgressão, irmão. Jesus tem autoridade de Deus. Foi dada autoridade para ele, para perdoar pecados. O que esses homens aqui se escandalizaram. Mas quem é esse homem que até perdoa pecados? Olha, eles ficaram escandalizados. E pasmem, até o dia de hoje tem grupos de religiosos na mesma forma, irmão, que fica indignado se você falar: Deus me perdoou. Como que Deus pode ter te perdoado? Deus pode até te perdoar, aqui não. Aqui você não tem mais perdão. Irmão, esses homens estão longe e cegos, não entenderam a graça, não entenderam o evangelho, não sabem o tamanho do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo está agora do lado de Deus, irmão, intercedendo por cada um de nós junto ao Pai. E nenhum de nós, irmão, que se arrepender, de não importa qual seja o pecado, se houver arrependimento sincero no seu coração, irmão, haverá perdão. Aí pode fazer a pergunta: mas como que a gente sabe qual que é o arrependimento sincero? Simples, irmão. Quando você está arrependido de verdade, você pensa assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Sabe quando você tem esse sentimento? Esse sentimento é o sentimento de arrependimento. É aquele sentimento que você fala: se eu tivesse poder, se eu tivesse condição, eu voltava lá e não faria mais. Ou se eu pudesse corrigir. Quantos de nós, irmão, um dia você não já foi para a cama e pensou: ah, se eu pudesse voltar no tempo? Quando passou isso na sua mente, entenda, foi nesse momento que brotou o verdadeiro arrependimento dentro do seu coração. Deus enxerga isso. Deus, ele tem mais prazer no filho que se arrepende do que no pecado ou do que na condenação. Tem gente que não importa o pedido de perdão. Deus tem que condenar. Deus tem que condenar. Tem gente ruim, irmão. Tem gente ruim que tem prazer na condenação. Ele quer ver a condenação, mas ele não tem sentimento de pai. O pai, irmão, o filho pode ser o maior criminoso. O pai não vai compactuar
com aquilo. Mas se o filho voltar para casa e o pai perceber que ele se arrependeu de verdade e que daquele momento em diante ele mudou, ele vai ser um filho que vai respeitar a família e respeitar o pai, qualquer pai e mãe perdoa. Qualquer pai e mãe perdoa. A gente não perdoa quando a gente sabe que ele não se arrependeu. Tá tentando me enganar. Você está tentando me enganar. Não se arrependeu nada, daqui um pouco tá lá de novo. Mas quando tem arrependimento sincero, irmão, Deus perdoa, porque Deus tem prazer na conversão. O trabalho de Jesus Cristo é recuperar, não é condenar. Ele falou: eu não vim no mundo para condenar vocês, eu vim para salvá-los, porque condenados vocês já estão. Ele não precisa nos condenar, irmão. Jesus Cristo veio simplesmente para nos levar de volta para Deus. E a tarefa é simples, irmão. Creia de todo o seu coração. Tem denominação que não acredita. É muito fácil, não pode ser verdade. Eu tenho que ser salvo, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu tenho que ser salvo por obra. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aliás, eu não posso fazer mais nada da minha vida. Eu tenho que ficar encarcerado. Eu tenho que fazer e sofrendo e debaixo do jugo humano, porque ele acha que ele precisa fazer algo para ter direito, para depois ele fazer uma cobrança a Deus, para chegar lá naquele dia ele cobrar de Deus. Irmão, ninguém tem condição de cobrar nada. Por mais santo que você seja, irmão, as nossas obras não valem nada na presença de Deus. Aí você fala: mas como que Deus vai nos aceitar? Justamente por causa do Filho. É o Filho quem entra na nossa frente. É o Filho quem entra e fala: Pai, eu paguei a dívida deles. A ira de Deus caiu sobre Cristo. A ira de Deus foi sobre Jesus Cristo para cobrar em Cristo os nossos pecados. Por isso que nossos pecados já foram pagos. E a Bíblia fala que para aquele que creu não haverá mais condenação, irmão. Não haverá mais, porque a condenação já caiu em Jesus. Jesus pagou a nossa dívida. Agora só nos resta, irmão, receber a Deus, entrar na glória de Deus. O Senhor Jesus fala: aquele que crê em mim não passa pelo juízo. A gente não será julgado, irmão. Existe um outro julgamento para o salvo, que é o julgamento do galardão, irmão. Que não é o julgamento da vida eterna e nem o julgamento da condenação. Esse julgamento é o juízo final. Todos que forem para aquele julgamento, irmão, serão condenados. Lá não existe absolvição. A absolvição é hoje. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus fala enfaticamente: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. É hoje, não é aquele dia. Naquele dia, meu irmão, Jesus Cristo vai tirar o vestido de juiz. O vestido de misericórdia, e vai pôr o vestido de juiz. E no julgamento, irmão, não existe misericórdia. Está escrito lá em Provérbios, irmãos. Na dó não se opera a justiça. Justo é justo, irmão. E Deus será justo no seu julgamento. E bem-aventurados são todos aqueles, irmão, que hoje receberam Jesus, creram em Jesus e já estão passando por esse julgamento para ser absolvido naquele dia, irmão. Então, irmão, nessa palavra que está sendo lida hoje aqui, Jesus Cristo estava mais uma vez sendo testado, irmão, duvidando dele se ele era o Filho de Deus, porque os olhos da carne eram muito grandes, irmão. Eles olhavam para Jesus, eles tentavam, mas não conseguiam. Eles viam um homem que nasceu no bairro. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o filho de Maria e José, lá o carpinteiro, aquele carpinteiro que veio fazer uma obra aqui em casa, que eu paguei para ele. Mas quem é esse homem então, que ele tá falando que o pai dele é o pai dele? Quem que é esse homem? Isso é um enganador. Você vai ver que uma hora ele vai achar o dele.
porque os fariseus cercavam ele o tempo todo, tentando pegar Jesus em alguma coisa. E a cada momento que Jesus era afrontado, que Jesus era testado, a glória e o amor de Deus e a sabedoria de Deus crescia mais. Foi esses momentos, irmãos, que foi tirado os maiores ensinamentos que hoje nós temos, irmão. Até os piores momentos de Jesus Cristo, quando ele é afrontado, é ali que nós aprende. Quando ele está morrendo na cruz, é ali que a gente aprende. Jesus Cristo só nos ensinou em todo momento, irmão, deixando para nós um exemplo de amor e de obediência ao Pai, irmão. E é isso que nós devemos a Deus. Obediência ao Pai, irmão. Obediência pela sua palavra. Não é obediência a um ao outro aqui. Obediência a seguir a palavra de Deus, assim como ela é. Tá? Então eu convido os irmãos depois a ler mais uma vez essa passagem bíblica, irmão. Ora a Deus, leia depois mais uma vez essa palavra aqui, que certamente o Espírito Santo vai despertar alguma coisa dentro do seu coração. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. 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 Louvado. Amém. Amém. Vamos orar, a irmã e o irmão. Agradeça a Deus em oração. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos lá, irmão Genuel. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eterno. Amado Cristo Jesus, queremos te agradecer, Pai Santo Justo, pela oração que deve